Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus o abençoe a todos vocês que vai ouvir esta poderosa palavra. Convido a você a deixar teu fazer, vamos ouvir a palavra de Deus. Se você gostar, querido, é claro, deixa o teu like, nos ajude aqui na plataforma do YouTube. E se você ainda não é inscrito neste canal, peço a você, por gentileza, que se inscreva e divulgue nos seus contatos. Que Deus o abençoe. Vamos agora para o vídeo de pregação. Leia, dá para muita gente. Mas 5 pães e 2 peixinhos. Peixinhos, talvez seria 2 lambariches, 2 manjubinhas. 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos, que vale isso para mais de 5.000 pessoas? E Jesus falou: manda o moço vir aqui. O moço veio com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não exigiu, Jesus falou: põe aqui na minha mão. E se fosse você? Você com a sua última refeição. Essa é a minha última refeição. E Jesus pede: dá para cá. Será que você não saía murmurando dele? Quem sabe, espiritualmente falando, você é uma pessoa faminta. Você está com sede de Deus, com fome dele. A sua vida espiritual não está bem. Você está faminto espiritual. Ele está aqui para trazer o alimento saudável para a sua vida espiritual, para levantar você na fé, na graça e na autoridade. Sofonias capítulo 3, versículo 17. Quem já encontrou, diga eu. Diz assim: o Senhor teu Deus está aonde? No meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que coisa linda, hein? Vamos ler um outro versículo agora em João, no Evangelho de João 2:11. Evangelho de João 2:11. Capítulo 2 do Evangelho de João fala sobre a transformação da água em vinho. É o primeiro milagre realizado por Jesus. João 2. Mas a gente vai ler o versículo de número 11. Somente o versículo de número 11 do capítulo 2 de João. Não esquecendo do que nós lemos no versículo 17 de 3 de Sofonias. O Senhor está no meio de ti. O Senhor está no nosso meio. Aleluia. E aqui em João capítulo 2, versículo 11, a palavra diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Lindo demais, não é? Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Senhor, fala ao meu coração neste momento. Amém. Toma o seu assento, por favor. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Glória a Jesus.
Vamos melhorar porque é para Jesus, vamos. Isto. Batam palmas e glorifiquem ao Rei Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, aliás, dois textos, bastante maravilhoso e interessante da Santíssima Palavra de Deus. No livro de Sofonias, no versículo 17 do capítulo 3, a palavra está dizendo que o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. É evidente, quando você observa o contexto deste texto, aí você passa a entender o porquê deste texto. Deus está dizendo, Deus está falando com o seu povo, que Ele está no meio de ti, e Ele é poderoso para salvar. Meus amados, o termo meio dá a ideia de presença. O termo meio dá a ideia de envolvimento. O termo meio dá a ideia de intervenção. Eu quero dizer a vocês que se o Senhor não estivesse em nosso meio neste culto, este culto seria um fracasso. Este culto seria um culto rotineiro. Este culto seria um culto sem graça, insonso e sem nenhuma alegria. Mas esse culto não é um culto rotineiro, não é um culto fracassado, não é um culto sem graça, esse culto é um culto de poder, porque Jesus está no meio. Jesus está no meio. Glória, louvado seja Deus. E quando o Senhor está no meio, a coisa é diferente. Quem faz a diferença não somos nós. Quem faz a diferença não é o pregador. Quem faz a diferença não é o cantor. Quem faz a diferença é Jesus. Se Jesus não estiver no meio, não adianta falar bonito, não adianta filosofar. Se Jesus não está no meio, não adianta uma mensagem bem pregada, bem esboçada, cheia de conhecimento e de sabedoria. Se Jesus não estiver no meio, nada de satisfatório vai acontecer devidamente. Mas quando Jesus está no meio, a coisa é diferente. Quando Jesus está no meio, a coisa é diferente. Glórias ao nome dele. E quem acredita que Jesus está no meio aqui? Só quem acredita, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Então, se Ele está no meio, há alegria. Se Ele está no meio, há prazer. Se Ele está no meio, há bênção. Se Ele está no meio, há vitória. Se Ele está no meio, há salvação. Se Ele está no meio, há transformação. Se Ele está no meio, o céu se abre. Aleluia. Haverá bênção, haverá saúde, haverá alegria, haverá felicidade. Oh, aleluia. Pode glorificar, porque Ele está no meio. A mensagem que eu quero pregar tem o tema: a diferença quando Jesus está no meio. Diga comigo: a diferença está no meio quando Jesus está no meio. Quando nós lemos o capítulo 2 do Evangelho de João, ali nós vemos que na festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus foi convidado para estar no meio. E ele foi. E a alegria da festa era o vinho que era servido.
e de repente o vinho acabou. Quando o vinho acabou, significa dizer que a alegria da festa acabou. O prazer da festa acabou. Não havia para eles nada mais de interessante naquela festa. Mas eles esqueceram que o que faz a diferença não é o vinho. O que faz a diferença é a presença dele. É a presença dele que faz a diferença. Aleluia. Jesus estava presente no meio daquela festa, em Caná da Galileia. Ele estava presente para trazer o verdadeiro significado daquela festa. Ele estava presente para trazer a alegria daquela festa que havia acabado. Ele estava presente no meio para realizar o primeiro milagre do seu ministério. Ele estava presente para trazer a alegria da provisão e o vinho que havia acabado. Quando Maria, sua mãe, chegou para ele dizendo: filho, o vinho acabou. Acabou a alegria desta festa. Ele ainda repreendeu a sua mãe, dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado. Amado, preste bem atenção na mensagem e receba a tua vitória. E vai compartilhando da maneira do possível que você estiver ouvindo esta mensagem. Divulgue, mande nos seus contatos. Ajude o canal a alcançar seus objetivos. A minha hora. Jesus estava presente e ele fez a diferença porque ele estava no meio. Jesus veio suprir abundantemente o gozo de vida que ecoa, formando um gozo melhor, ou seja, nos fornecendo um gozo melhor do que o gozo que o mundo traz. Jesus, naquela festa de casamento em Caná da Galileia, ele agiu em obediência à vontade do Pai e não atendeu à observação de Maria. Muitas pessoas que se dizem devotas de Maria têm sido convidadas a observar o mandado dela no versículo 5 do capítulo 2 de João, quando ela disse: fazei tudo que ele mandar. Por que Maria deu esta ordem aos serventes daquela festa? Fazei tudo o que ele mandar. Porque Maria estava ciente que não era ela quem faz a diferença. Maria estava ciente que quem faz a diferença é Cristo. Então Maria, sabendo disso, ela disse aos serventes: fazei tudo que ele mandar. E o que foi que ele mandou que fizesse? Ele mandou que enchesse as talhas de água. Ele disse: enchei as talhas de água. E quando eles obedeceram à voz do mestre que estava no meio, enchendo as talhas de água, quando foram observar, a água já havia sido transformada em vinho. A alegria voltou àquela festa, porque ele estava presente. Ele está aqui para fazer a diferença na sua vida. Ele está aqui para fazer a diferença na sua casa. Ele está aqui para fazer a diferença na sua igreja. Ele está aqui para fazer a diferença no seu ministério. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo que nós lemos, no capítulo 2 de João, a palavra do Senhor diz que naquele primeiro milagre, na transformação da água em vinho,
o Senhor manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Este primeiro milagre manifestou-se a glória do Senhor, a glória sobreexcelente de Jesus, a glória da sua descendência, que toma parte em nossos gozos e festejos, a glória do seu poder, manifestando o poder da transformação, a glória da sua paciência, que esperara 30 anos sem fazer milagres, até o momento determinado pelo Pai de operar o primeiro milagre no seu ministério, que foi esse, a transformação da água em vinho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A glória da sua simpatia, que toma parte conosco nos nossos prazeres lícitos e conta conosco para entrarmos no gozo eterno com Ele. A glória da sua autoridade, que deteve uma obediência por parte dos serventes, que obedecendo-o encheram de água as talhas, e quando foram ver, a água já havia se transformado em vinho. Ele transformou aquele ambiente que já estava sendo um ambiente sem graça, insonso, xoxo, sem alegria. Ele transformou em alegria. Ele transforma a sua vida sem sentido, insonsa, xoxa, cheia de dores, cheia de problemas. Ele transforma em uma vida excelente, em uma vida saudável, em uma vida transformada, em uma vida perdoada, em uma vida regenerada, em uma vida salva. Aleluia. Quem sabe você olha para você mesmo e você percebe que a sua vida, devido aos problemas, devido aos acontecimentos, a sua vida é uma vida sem graça, uma vida insonsa, uma vida que não te traz alegria, muito menos felicidade. Ele transforma a sua vida, ele dá sentido à sua vida. Ele transforma a tristeza em alegria, a infelicidade em felicidade. Ele transforma os conflitos em paz. Ele transforma tudo que precisa ser transformado em nossa vida, porque Ele faz a diferença. Ele está aqui para fazer a diferença na sua vida. Aleluia, glória, bendito é o nome dEle. Bendito é o nome do Senhor. Quando a gente lê Lucas capítulo 8, versículo 40, Ele está no meio da multidão. E no meio daquela multidão aparece uma mulher. Esta mulher, ela está à procura de Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela não vê Jesus, ela só vê uma multidão incalculável, uma multidão que não dava para contar, era uma multidão de pessoas. E aquela mulher estava sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento. A Bíblia diz que ela havia gastado todos os seus haveres com a medicina da época e por nada ela pudera ser curada. Até que ela gastou todos os seus haveres e continuava de mal a pior. Vazava-lhe gradualmente o sangue. Ela estava a cada dia
perdendo as forças. A cada dia ela ficava mais debilitada, fraca, porque vazava-lhe gradualmente o sangue. E mesmo debilitada, fraca, ela sai à procura de Jesus. Mas ela só vê uma grande multidão. Ela vê uma grande multidão. A Bíblia diz que ela muito padecera nas mãos dos médicos da medicina da época, tendo despedido tudo quanto tinha, procurando a cura, o alívio. Mas pelo contrário, ela continuava de mal a pior. A mulher, enxergando aquela grande multidão, ela surge no cenário à procura de Jesus Cristo, à procura de um alívio, à procura da cura da sua enfermidade. Ela tem um objetivo: ser curada. Então ela adentra multidão afora. Ela adentra multidão afora. Aquela mulher era uma mulher discriminada por conta da sua enfermidade, o fluxo de sangue. Ela era considerada imunda. Mas ela não está nem aí. No seu coração, ela dizia: eu preciso encontrar este homem, que eu ouço tanto falar dele. Eu ouço falar que ele é misericordioso. Eu ouço falar que ele é compassivo. Eu ouço falar que ele atende os necessitados. Eu ouço falar que ele não discrimina ninguém. Eu preciso encontrar este homem. Ela adentra a multidão afora, ao encontro de Jesus. A mulher surge no cenário para receber o seu milagre. Ela tem o objetivo: quero ser curada. Por mais que a multidão era grande, ela vai rompendo aquela multidão, pedindo licença, tirando alguém da sua frente, e ela vai rompendo aquela multidão. Quando ela chega no meio da multidão, quem é que ela encontra no meio da multidão? Exatamente quem ela buscava. Quem ela buscava? Ela encontra Jesus no meio. Jesus está onde? Jesus está onde? Jesus está onde? Ele está no meio. O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ela consegue ultrapassar barreiras. Ela consegue adentrar no meio daquela grande multidão. E ela encontra no meio da multidão Jesus, que mudaria a sua vida para melhor. Ela encontra no meio Jesus, que transformaria a sua vida para melhor. Ela encontra no meio Jesus, que faria por ela o que a medicina da época não pôde fazer. Aleluia, glória, bendito é o nome dele. Aleluia. Foi no meio da multidão que ela teve o encontro com Jesus. Foi no meio da multidão que ela tocou em Jesus Cristo e o fluxo de sangue estancou. Ela foi curada na hora, ela foi liberta na hora, ela foi abençoada na hora. Quando Ele está no meio, Ele faz a diferença. Há diferença quando Jesus está no meio. Se você crê que Ele está aqui em nosso meio, levante a mão e glorifique o nome dEle.
Olá, meu querido, se está gostando do louvor, não saia da live sem deixar o teu like, que é o joinha. Nos ajude, amado, aqui na plataforma do YouTube. E no versículo 23, nós vemos o quê? Os discípulos em meio a uma tremenda tempestade. Os discípulos estavam no barco e sobreveio a tremenda tempestade. Aquela tremenda tempestade não permitia que os discípulos prosseguissem, mas ele estava no meio e ele agiu com rapidez e com autoridade. Quero dizer a vocês que no meio das grandes tribulações que você está passando, o Senhor está contigo no meio. No meio das adversidades que você está enfrentando, o Senhor está dizendo que está contigo no meio. Ele está contigo para agir em seu favor. E se você crê nisso, pode glorificar o nome dele. Você não está sozinho, ele está no meio, ele está contigo e ele fará a diferença. No meio das grandes tempestades da vida, ele está conosco. No meio dos grandes desafios da nossa vida, ele está conosco. O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar. Quando os discípulos pensavam que o barco ia afundar, lembraram que Jesus estava no meio. Gritaram por ele, dizendo: Mestre, socorre-nos. Imediatamente ele agiu com autoridade. Com autoridade e poder ele agiu. E a tempestade parou. E tudo se fez bonança. Glórias, bendito é o nome de Jesus. Santo é o Senhor. Você está entendendo que ele está no meio? Poderoso para te salvar, poderoso para te atender, poderoso para te dar a vitória. No capítulo 6 de João, no capítulo 6 do Evangelho de João, nós vemos uma grande multidão num deserto. E aquela multidão estava faminta. Aquela multidão havia caminhado o dia todo. Um sol muito quente no deserto. E muita gente estava desfalecendo de fome. Os discípulos, preocupados, esqueceram que aquele que faz a diferença está no meio. Disseram: Mestre, a coisa está complicada. É já tarde. O povo está com fome. O calor é intenso nesse deserto. Não tem comida. Manda esse povo ir embora. E Jesus disse: assim não. Se eu já dei o pão espiritual para eles, eu vou dar o pão material também. Se eu já matei a fome espiritual deles, vou matar a fome física. Jesus está no meio para resolver o problema, e não tem problema que ele não possa resolver. Aleluia, glórias. E os discípulos disseram: mas não tem jeito, não tem comida e não tem onde comprar comida. Como é que vai alimentar esse povo? E ele disse assim: ninguém tem nada aí? Tem um moço aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos.
Ainda falou peixinhos. Se tivesse falado peixão, podia ser um tubarão, uma baleia, dá para muita gente. Mas 5 pães e 2 peixinhos. Peixinhos, talvez seria 2 lambarixas, 2 manjubinhas. 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos, que vale isso para mais de 5.000 pessoas? E Jesus falou: manda o moço vir aqui. Há diferença quando ele está aonde? O moço veio. Olha aqui.